Bom, como é? Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor. Amém. Quem está feliz? Alguém tem algum motivo de tristeza nessa noite? Não? Oh, glória, eu também não. Então, nós estamos muito felizes. Boa noite a todos. Boa noite também a quem nos assiste pelas redes sociais. Que todos sejam bem-vindos e que o Senhor possa estar nos abençoando, alegrando os nossos corações. Se porventura nós chegamos aqui hoje com um motivo de tristeza no nosso coração, é sempre uma alegria estarmos na presença do Senhor. Eu digo que o Senhor fez todos os dias iguais, de segunda a sexta e no sábado também. Mas o domingo ele é um dia diferente. Ele é um domingo, um dia que a gente pensa diferente, a gente acorda diferente. E uma alegria para nós é nos lembrarmos que o domingo é o dia que nós separamos para adorar o Senhor na sua santidade. E nós, os seus filhos, os seus servos, eles sempre lembram de Deus neste dia. Mesmo que uma hora dessas que ele não esteja vindo para a casa do Senhor, mas ele lembra, hoje é dia do Senhor, hoje é dia de culto, hoje é dia de cultuar o Senhor. Lá no Antigo Testamento, o povo de Deus, eles se reuniam para adorar e cultuar o Senhor uma vez por ano, onde eram feitas, entregues, ofertas anuais, e tudo era feito uma vez por ano. Mas hoje nós temos esse privilégio de adorar o Senhor todos os dias, especialmente no domingo. Então vamos ficar em pé e começar com uma adoração ao Senhor, com um cântico de louvor. Vamos todos ficar em pé, cantar ao Senhor, porque Ele se faz presente nesse lugar. Hoje o Senhor é quem se assenta. E nós, os seus filhos, nos curvamos diante da sua beleza, da sua santidade e nos prostramos em louvor e adoração.
céus e da terra, Pai. E a nossa existência não seria, Pai, se o Senhor não tivesse, Pai querido, nos amado ao ponto de derramar o teu sangue. Nesta noite, Senhor, nós queremos exaltar o teu santo nome. Queremos, Senhor, que o nosso coração, em unanimidade, Senhor, deseja a tua presença em nosso meio. Queremos, ó Pai, cantar-te louvor. Queremos, Senhor, agradecer pela tua presença entre nós. Queremos, ó Pai, te buscar, porque necessitamos, temos sede e fome de ti, Senhor. Queremos, ó Pai, como filhos, deseja, Pai, a tua presença em nossa vida, em nossa casa. Queremos, Senhor, compartilhar contigo as nossas alegrias, as nossas tristezas. Queremos, Senhor, viver uma vida plena, Pai querido. E os nossos problemas, as nossas lutas, não venham tirar as nossas forças, não venham tirar o desejo de te adorar, não venham tirar, Senhor, o desejo de te servir. Que as nossas lutas no dia a dia, Senhor, o qual nós precisamos trabalhar para sobreviver, para manter, Senhor, a nossa casa, para poder adquirir o sustento da nossa família. Que essas lutas, essas buscas, Senhor, que nós necessitamos correr para vencer, Pai amado, não venha, Pai, nos tirar da sintonia, do alinhamento contigo, Pai. Mas nos faz capazes a cada dia, Senhor, de te adorar. Quebranta, Senhor, os nossos corações a cada manhã. Que no final do dia, Pai, nós possamos olhar para os céus, possamos olhar para os céus e reconhecer que o Senhor nos acompanhou desde o primeiro momento, o qual abrimos os nossos olhos. Senhor, que cada livramento nós possamos agradecer, Senhor. Muitos dos quais, Senhor, nem conseguimos perceber, porque o Senhor é Deus, o Senhor nos guarda, o Senhor acampa os teus anjos ao nosso redor, o Senhor peleja contra os teus filhos, ó Pai, e não permite que eles pereçam, ó Deus. Por isso, Pai, agora, nesta noite, queremos juntos, de braços dados, de mãos dadas, unidos, Pai amado, derramar o nosso coração diante de Ti e te dizer o quanto nós te amamos, o quanto nós dependemos de Ti, o quanto nós precisamos de Ti, Pai. Te aceita, Senhor, no Teu trono de glória e recebe a adoração de cada filho Teu, de cada servo Teu, Senhor, que aqui se encontra, Pai. E que este derramar, que esta entrega, Senhor, possa ser verdadeiramente uma oferta de gratidão e louvor. Que nós possamos reconhecer que estamos vivos, estamos sim Tua presença, pela vida que o Senhor nos permite ter. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar e a Bíblia de Deuteronômio 7:9 diz: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que tem a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio 7:9. E vamos continuar louvando o Senhor. Vamos continuar adorando o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus que vive em nosso coração. Vamos adorar o Senhor em pé. Quem puder
de ouro maravilhoso e está diante do altar. E assim, nós precisamos estar com nossas vidas também diante do altar. E é isso que nós vamos fazer. Vamos cantar mais um louvor. Você
responsabilidade e os encorajou a dedicar-se ao serviço no templo do Senhor, segundo Crônicas 35. Graças te damos e te agradecemos que todos esses valores, Senhor, sejam usados na tua obra, na tua casa, e que o teu nome seja engrandecido através desses valores. Graças te damos, Pai, louvamos o teu nome e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus é maravilhoso, nosso Senhor é o Deus que a gente pode confiar. Cada dia nós temos visto se cumprir em nós as promessas que Ele tem para cada um de nós. E por isso nós vimos com os nossos olhos, sentimos que Ele é o Deus que nós podemos confiar. E nós cantaremos esse momento grande, porque Ele tem por nome Confiaremos. E você pode cantar adorando, confiando.
Deus querido, louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastora, agora está trazendo a palavra para você. Quero chamar aqui à frente a irmã Creuza e também a irmã Jo. Nós vamos fazer aqui duas irmãs, esse momento de ceia. Mateus capítulo 26, no versículo 17 em diante, diz assim: No primeiro dia dos pães asmos vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhe respondeu: Ide à cidade, teve um certo homem, e dizei: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que me mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e o abençoando, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, dizendo: Bebei todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não bebereis mais desse fruto da videira, até aquele dia em que ele beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós podemos tirar, irmãos, várias lições desse texto, quando nós imaginamos e podemos aplicar a palavra a nós mesmos. O texto diz que os discípulos estavam todos ali com Jesus. Uma pergunta para ele: onde nós vamos celebrar esse momento de ceia? E ele envia para que vá a uma casa, e quando eles vão a essa casa, é acertado que aquela ceia seja ali naquele momento. Estava próximo de Jesus entregar a sua vida, mas chega um momento em que eles ali juntos, imaginem os discípulos junto com Jesus, e aí Jesus olha para cada um deles, e aí diz: um de vocês vai me trair. Todos eles começam: sou eu, Senhor, sou eu. Imaginem, irmão, se fosse hoje. Como você está diante de Deus? Como está a sua fidelidade diante de Deus? Se fosse agora, nesse momento, porque a palavra de Deus diz que quando mais estão falando da palavra de Jesus, ele está presente. Se ele está presente e ele, nesse momento, dissesse: momento de ceia, e um de vós não vai me trair, mas tem me traído, qual pergunta você faria? Você faria essa pergunta: sou eu, Jesus? Ou você tem certeza que você tem sido fiel, que você não tem traído, você tem feito tudo aquilo que a palavra do Senhor diz que nós devemos fazer? Porque aí o texto diz que Jesus afirma, e vocês lembram daqueles estudos de quarta-feira? Quando crucificaram Jesus, quando condenaram Jesus, a palavra que ele usou, pode ver que Jesus não disse
para Judas: é você. Jesus disse: tu o dizes. É tipo assim, você mesmo se condena. Você mesmo sabe o que você fez. Você mesmo sabe onde é que você está falhando. E aí Jesus pega o pão. E aí ele vai partir esse pão, né? O apóstolo Paulo lá em Coríntios diz: eu recebi do Senhor que também vos entreguei, né? E o texto vai dizer que sempre nós devemos fazer memória, lembrando do que Jesus fez. É importante, irmãos, nós pensarmos o seguinte: não importa o que nós estamos fazendo, não importa o que nós fizemos, o importante é nesse momento você reconhecer, porque o texto da palavra do Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo e participe da ceia. E muitas vezes acontecem algumas situações e no momento da ceia a gente fica temeroso de participar. Esse momento é um momento que nós reconhecermos aonde falhamos, orarmos, pedir perdão ao Senhor, reconhecer onde falhamos e dizemos: Senhor, nós queremos participar. Porque o Senhor diz aqui nessa palavra, observe que o texto diz que Ele entregou a sua vida por amor de todo mundo. Por amor de todos? Não, foi de muitos. Nós fazemos parte desse muitos. Não são todos. Mas para que isso aconteça, irmãos, nós temos que reconhecer as nossas falhas. Aonde nós estamos errando. Orar, colocar diante do Senhor e assim lembrar do que Ele fez e participar da ceia. Nós vamos estar orando. Eu quero orar por vocês, uma primeira oração, logo após as irmãs vão estar entregando o cálice e também o pão que representa o corpo de Cristo, o cálice que representa o sangue de Cristo. E nessa oração, eu queria que você estivesse colocando sua vida diante do Senhor e orando ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, nessa noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá de colocarmos as nossas vidas diante de Ti. Não, Senhor, perguntando o que nós erramos, o que nós falhamos, onde estamos sendo infiéis contigo, mas dizendo: Senhor, nós reconhecemos as nossas falhas. E nós queremos colocar nossas vidas diante de Ti, Pai, e participarmos dessa ceia, lembrando do que o Senhor fez, morrendo naquela cruz por nós. Abençoa, Senhor, cada servo Teu que está nessa noite. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. E nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Enquanto o Ministério do Louvor vai estar louvando ao Senhor com cântico, as irmãs vão estar entregando os elementos da ceia. Oh,
Enquanto comiam, tomou Jesus o pão, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Comamos o pão. Soberano Deus, queremos, Pai, nesse momento estar te agradecendo, Pai, por essa comunhão, meu Deus, por essa oportunidade, Pai, que temos mais uma vez, meu Deus, de reconhecer, Pai, o seu tão grande amor por nós. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor derramou o seu sangue naquela cruz para que nós fôssemos salvos. Por isso, Pai, estamos aqui hoje, nesse momento, Pai, celebrando, Deus, a ceia do Senhor, Pai. Em memória de Ti, até que o Senhor volte. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, a nova aliança derramada em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Tomamos o cálice. Pai, muito obrigada, Senhor, por tão grande amor sobre as nossas vidas. Obrigada, Pai, por você derramar o teu sangue naquela cruz do Calvário, Pai, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Em nome de Jesus, somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. E muito em breve, Pai, estaremos celebrando essa ceia junto contigo nos céus, Pai. Amém. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Enquanto a irmã Jo vai recolher os cálices, o ministério continua adorando ao Senhor no canto. Sim.
iniciando, nós fizemos uma introdução ao livro, né, a carta do Tiago. E como nós falamos, né, no início dessa introdução, né, é uma carta que é conhecida como uma das cartas gerais. E nós vamos somente relembrar os versículos que nós falamos no domingo passado e vamos continuar no restante do texto para fecharmos esse capítulo. Então, Tiago, capítulo 1, na primeira mensagem nós falamos ali do versículo 1 ao 12, mas bem simples, porque nós estamos trabalhando mais ali com a introdução. E agora nós vimos também, naquele momento, o propósito de Deus nas provações. Então, o tema dessa carta, um dos temas que nós podemos pensar, que nós podemos meditar, é justamente esse: o propósito de Deus nas provações. Você já pode estar perguntando, mas não tinha um propósito de Deus nas coisas, umas coisas melhores sem ser provação, não tinha que passar por dificuldade, né? Muitas vezes nós lemos o texto e pensamos algumas coisas, mas em tudo Deus tem um objetivo para as nossas vidas. Tiago, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, salve. Então, aqui o texto, ele vai já se apresentando. Tiago vai, nesse momento, se colocando aqui no versículo, nós podemos observar como um servo de Deus. E como sempre digo para os irmãos, como é que nós podemos compreender a palavra? Como é que nós vamos entender? Como é que nós vamos saber o que fazer com aquilo que está sendo lido? É quando nós aplicamos na nossa própria vida e fazemos a pergunta ao texto, e agora não como o Tiago. Imagine nesse momento você colocar eu, Denilson, servo de Deus. Amém? Ou você olha assim e diz: será que é mesmo? Né? Então, quando nós lemos o texto, nós vamos colocando, fazendo as aplicações na nossa própria vida. Esta é uma designação, ou seja, uma indicação para os crentes de toda parte. Provavelmente todos os judeus cristãos naquela época. Essa carta foi escrita para alcançar todos, inclusive cada um de nós hoje. Por isso, as 12 tribos que se encontram na dispersão. A carta foi destinada a judeus cristãos espalhados pelo mundo. Tiago, capítulo 1, 2, diz: meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações. Mas como podemos ter alegria, né? Gozo é alegria nas tentações, nos momentos difíceis, nas aflições, nas dificuldades. Quando nós vemos o versículo 3, a palavra de Deus ela vai dizer por quê. É necessário, é preciso que a gente compreenda, que entenda essas provações, essas tentações. Sabe por quê? Porque essa tentação, essa provação, no versículo 3, a palavra do Senhor vai dizer: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Quando está tudo bem, irmãos, quando a pessoa tem dinheiro, quando não está acontecendo nada, nós estamos muito preocupados em querer saber das coisas de Deus. Nós não estamos muito preocupados em querer ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Nós não estamos preocupados em orar. Nós não estamos preocupados em participar das coisas na casa do Senhor. Mas quando aperta, quando a situação fica difícil, aí a gente começa a orar. E a fé agora vai ser operada. E aí a pessoa vai orar e agora ela vai ter que ter paciência. Vai gerar paciência, sabe por quê? Porque quando nós oramos num momento de dificuldade e a gente olha para trás, nós vamos pensar assim: eu estava tanto tempo distante do Senhor. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. No momento da dificuldade, agora eu quero que o Senhor responda hoje, amanhã. E aí o Senhor diz: paciência. Agora passa por ela. Agora gera fé no teu coração para primeiro ter paciência. Tenha
Tenha, porém, versículo 4, paciência na sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Quando nós entendemos nessa palavra perfeita, né, nos estudos que já fizemos, essa perfeição aqui tem um sentido de maturidade. Todos nós sabemos que ninguém vai ser perfeito em tudo nessa terra, é somente na glória. No processo, né, de salvação, purificação, regeneração, santificação e glorificação. Aí sim, é quando o Senhor levar a sua igreja. Mas hoje, esse perfeito aqui no texto, no original, significa ter maturidade, sabedoria, entendimento. E o próprio texto, no versículo 5, vai dizer: e se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto e ser-lhe-á dado. Irmãos, muitas vezes passamos por situações difíceis, muitas vezes nós falhamos, e quando nós oramos, colocamos diante do Senhor, o Senhor não vai jogar em rosto. Ah, tu estava fazendo isso, fazendo aquilo, não. Ele vai nos dar sabedoria e entendimento daquilo que Ele quer para as nossas vidas à vontade. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Tem muitas vezes, irmãos, que nós estamos nessa situação, para lá e para cá, perdido no meio do tempo, sem saber o que fazer. Quando o texto diz aí, em nada duvidando, é indo e vindo entre a fé e a incredulidade. Uma hora eu creio, outra hora eu duvido. Então, quando nós entendemos, o texto nos continuar firme. Romanos capítulo 4, versículo 20 diz: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Imagine, quando Abraão recebe aquela ordem, aquele comando: deixa a tua parentela, sai do lugar e vai para um lugar que eu vou te indicar. Ele é como se Abraão pegasse agora: para onde é que eu vou? Eu não sei para onde é que eu tenho que ir. Ele não perguntou, ele não questionou, Deus, ele foi. E muitas vezes, irmãos, nós ficamos questionando, perguntando por que isso, por que aquilo. O Senhor só quer que a gente tenha fé e creia que Ele pode todas as coisas. E quando não temos, vamos pedir sabedoria dele. Não pense tal homem, versículo 7, que receberá do Senhor alguma coisa. Caso contrário, a própria palavra vai dizer: se o Senhor não te der, se você não tiver paciência, se você não colocar a sua vida, não pense tal pessoa que o Senhor, que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração duro é inconstante em todos os seus caminhos. Quem é esse homem de coração duro? Um homem de lealdade dividida. Não é totalmente leal. Uma hora ele quer ser, outra hora ele faz. Esse é um homem de coração duro. Mas Boris, o irmão abatido em sua exaltação, e o rico em seu abatimento, ou sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Muitas vezes a pessoa tem dinheiro, né, o rico, e aí ele até bate no bolso assim, né? Meu Deus é o meu dinheiro. O miserável é tão despreparado que ele não pensa que ele já não vai levar nada. Muito mais ainda dinheiro. Porque quando ele tem muito dinheiro, e às vezes acontecem situações, a família todinha está orando para ele morrer logo, que é para ele tomar conta da herança. É a primeira coisa que ele não leva a herança, é o dinheiro. E ele vive correndo atrás de dinheiro, é uma peleja doida por causa de dinheiro. Na sua insignificância, aqui quando o texto diz, quer pela perda de suas riquezas, que mediante circunstâncias tais que lhe ensinem o pequeno valor do dinheiro e de sua transitoriedade. Versículo 11, diz o texto: porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Então, irmãos, quando nós compreendemos isso, nós temos necessidade de ter dinheiro, de ter o valor, de ter os bens, de ter as coisas, mas isso não pode ser prioridade nas nossas vidas. O Senhor mesmo está dizendo: é como a folha, é como a erva que seca.
depois não vai servir mais para nada. Assim é aquele que tem dinheiro e nos seus caminhos, ele vive nessa situação, vive dando mais valor ao dinheiro e às coisas do que às pessoas, do que a Deus. E o versículo 12, que foi o último que nós lemos no domingo passado: bem-aventurado é o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Observe também que essa coroa da vida, ela não é prometida para todo mundo. Não é todos que vão ter direito a essa coroa da vida, mas sim aqueles que o Senhor ama. Depois de ter sido provado, como diz o texto, ou seja, depois de ter suportado vitoriosamente a provação. Como está a sua vida? Você tem sido um vitorioso nos momentos de provação ou você tem sido um derrotado? Você luta, mas todo o tempo você perde a batalha, todo o tempo você é derrotado. Quando o texto diz que vamos receber a coroa da vida como somos vitoriosos, é uma das recompensas ou galardões reservado para todo crente, para todo aquele que crê no Senhor. Isso indica uma vida e glória digna de um rei. Então todo rei é que ele é ordenado um rei, ele recebe uma coroa. Você sabe que ele é o rei porque ele tem uma coroa, ele é a rainha porque tem uma coroa. Nós, quando agimos dessa forma também, nós somos dignos de um rei, dignos dessa coroa. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14, diz: se a obra que alguém edificou nessa parte perecer, esse permanecer, esse receberá o galardão. Então, 1 Coríntios vai dizer que aquilo que você faz, aquilo que você edifica, se isso permanece, certamente você vai receber o galardão. A palavra do Senhor diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, isso é recompensa. Você é recompensado só de estar aqui. Diante do Senhor você já está sendo recompensado. Por isso, o texto diz, Tiago capítulo 1, versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e lhe ser-lhe-á dado. Amém? Irmãos, até aqui foi uma breve introdução do que nós já vimos no domingo passado. É interessante porque os irmãos podem até estar pensando, mas hoje não é carnaval. O pastor podia trazer uma mensagem, né? A festa da carne versus as coisas de Deus, a vida espiritual. Irmãos, muitos irmãos, muitas pessoas que, inclusive hoje, estão no carnaval, eles sabem que o carnaval é a festa da carne, não é de Deus. E os crentes também sabem. E muito bem. Então, se tem algum crente que está indo para carnaval, para ir lá para o meio do fervo, né, como diz aqui em Curitiba, ele não está inocente. Ele sabe o que é vontade da carne e o que é vontade de Deus. Por isso que nós vamos continuar no livro de Tiago. Não vou estar falando de festa da carne, porque nós estamos no Espírito. Amém? Amém. Tiago, capítulo 1, versículo 13 diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, o texto é muito claro. Ao ser tentado, tentar é testar. Provar ou convidar alguém à prática do mal. Então, Deus não é convidado e Deus não vai convidar ninguém para fazer coisa mal, para fazer coisa ruim. Então, o sentido desse texto aqui é justamente esse. Quando diz ao ser tentado, esse tentar é testar o outro. É provar ou convidar o outro à prática do mal. Nos versículos 2 e 12, a mesma palavra grega, ela é utilizada para descrever aquelas provas, cuja finalidade é estabelecer a qualidade de caráter do indivíduo. O indivíduo tem que ter caráter, o indivíduo tem que ter moral. Deus, ele é um Deus que tem atributos,
E os atributos de Deus são amor, caráter, misericórdia. Essas coisas, o homem pode participar delas. Então, o indivíduo, ele não pode viver de qualquer coisa. Ele dizer que é da igreja é um mau caráter, não, porque Deus, o Deus dele não é mau caráter. Neste versículo, tal palavra significa um convite à prática do mal. E isso diz Tiago, e não procede de Deus, mas da cobiça interior do homem. Isso vem da natureza pecaminosa, da natureza do homem, não de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Você é atraído pela sua própria vontade. Se o seu desejo é ruim, se a sua vontade é ruim, você fizer porque você sabe o que está fazendo. Ah, não, porque Deus, não tem negócio com Deus aqui não. Aqui é você e o seu pecado. E o seu mau caráter. Deus não. Qualquer tentativa de autodesculpa baseia-se em ignorância, tanto acerca de Deus, quanto da natureza da tentação. Não temos como colocar Deus em qualquer coisa sendo tentado ou oferecido por Deus para fazer coisa errada. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pela sua própria vontade. Atrair e seduzir aqui, o quadro que Tiago pinta com essas palavras é o de um caçador ou um pescador que atrai a sua presa, fazendo-a sair de sua segurança, de dentro do seu abrigo, da segurança do seu abrigo. A pessoa está segura em Cristo. É como um peixe, ele está seguro lá dentro d'água. É como um caçador lá na mata. Aquele local, o ambiente dele é um ambiente onde ele está seguro. O texto tem esse sentido. Mas o caçador, o pescador, o que ele vai fazer? Colocar uma isca. Ele vai planejar algo para conseguir pescar, né? Pegar aquele peixe. Assim também, irmãos, é a nossa natureza pecaminosa. Assim também é o inimigo das nossas almas. Ele vai colocar coisas que vai atrair para que a gente saia do propósito de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 15 diz: depois, havendo a concupiscência concebida, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então, o texto vai dizer o desejo da carne, né? Essa palavra concupiscência é desejo, é vontade. Depois que você realiza aquilo, você dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Versículo 15. Versículo 16. Não erreis, meus amados irmãos. Não erreis, não vos enganeis. Nós não podemos, irmãos, viver uma vida de engano. Nós temos a palavra de Deus, nós temos entendimento, conhecimento, e se não temos, o texto lá no versículo 5 diz: peça a Deus que Ele vai dar. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olha, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Observar que em Tiago a palavra é essa: não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Se eles não vão errar o reino de Deus, se eles estão condenados dessa forma, para onde é que eles vão? Todos nós sabemos, não vou dizer os que vão para o inferno, né? Não precisa dizer, né? Porque aqui já está dizendo: não herdarão o reino de Deus. Nem afeminados, os sodomitas, ou os sodomitas, ambas palavras referem-se a homossexuais. A primeira, aquela que se deixa usar de modo antinatural. E a segunda,
aos homossexuais ativos. Tem o ativo e tem o passivo. Todos os dois estão condenados. A advertência de Paulo é apresentada em função também de um incesto. E o incesto é a atividade sexual entre membros da mesma família, ou entre parentes que possuem uma relação de consanguinidade ou relação de sangue. Então, quando o texto mostra todas essas coisas aqui, esses pecados, essa vontade, esse desejo, essas tentações, não tem como dizer que Deus é que está tentando para que a pessoa faça isso. Não tem como. Nada disso aqui. Homossexualismo, pederastia e outras aberrações sexuais que predominavam entre os gregos e os romanos daquela época. Isso estava acontecendo, isso era um costume deles, lá naquele momento. Por isso que Paulo traz essa palavra para eles. Homossexualidade refere-se a características, condição ou qualidade de um ser que sente atração física, estética e ou emocional por outro do mesmo sexo ou gênero. Então, quando isso acontece, irmãos, quando a pessoa tem esse sentimento, ela tem que se arrepender. Pederastia, prática sexual entre um homem e um rapaz mais jovem. Havia, dentro daquele contexto, essa situação de um homem mais velho, sentir desejo por um jovem, ou vice-versa, isso também era condenado. Paulo traz essa palavra, essa mensagem para que isso também não aconteça naquela igreja. Paulo não queria que o cristianismo fosse confundido com seitas que permitem tais costumes pecaminosos. Algumas seitas, naquele contexto, permitiam que isso acontecesse. Paulo não quer que o cristianismo, Jesus não quer que o cristianismo tenha esse tipo de prática. 1 Coríntios 15, 33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E Gálatas, capítulo 6, versículo 7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Deus não está vendo. Tem gente que pensa assim: Deus tem que se ocupar, ele não vai ficar pensando, ou então cuidando do que eu estou fazendo de errado. Quando assim, não passa nada. Ele diz: não erreis, não vos enganeis. Você pode se corromper, você pode fazer tudo que você quiser. Agora, pensar ou querer se defender, dizendo que Deus não está ligando, não tem jeito não. Ele sabe de tudo e ele vai, uma hora, a conta chega. Assim diz, uma hora o boleto chega. Tiago capítulo 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. O que vem de Deus, irmãos, é perfeito assim. Não tem sombra de variação, não tem como ficar na dúvida. Toda boa dádiva, tanto o ato de doar, quanto o de receber a coisa doada. A pessoa não vai ter dúvida nisso. Vai ser claro, o que Deus faz, o que Ele fala nas nossas vidas é claro. A ênfase é que tudo que é bom procede de Deus. Essa afirmação tem sido extraída de um antigo hino cristão também. Tudo que é bom vem de Deus, vem do Pai. Quando o texto diz Pai das luzes, Deus é a fonte de toda luz, física, intelectual, moral e espiritual. E Ele não muda jamais. Deus não muda. O que Ele disse que Ele ia fazer, o que Ele disse que ia acontecer, já aconteceu e ainda vai acontecer nas nossas vidas, na vida de cada um. Tiago capítulo 1, versículo 18 diz: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Segundo a sua vontade, ou segundo o seu querer, a vontade ou propósito de Deus é a causa da nossa regeneração. Ele nos gerou por meio da mensagem do Evangelho.
Nós nascemos outra vez, nós entregamos nossa vida a Cristo. Agora nós não podemos ficar variando. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Por quê? Nós somos as primícias. Esses primeiros cristãos aqui também, majoritariamente judeus, em sua procedência, né, no início, eram a garantia de uma colheita mais farta de cristãos que ainda haveriam de vir. Naquele momento, lá no Antigo Testamento, lá no Novo Testamento, aqueles irmãos que estavam compreendendo essa mensagem, o apóstolo Paulo, o Tiago, fizeram com que essa mensagem chegasse até nós. A pergunta que eu faço: e as próximas gerações? Essa palavra vai chegar através de quem? Quanto tempo você tem tirado do seu dia a dia, do seu mês, da sua semana para levar essa mensagem? Ou você tem tanta coisa para fazer que os teus próprios parentes estão tudo indo para o inferno e você não leva uma mensagem da palavra de Deus para eles? Você não faz nada. Está dentro da igreja, mas não tem feito nada para alcançar. O que tem feito é o contrário. Ao invés de pregar, ao invés de levar mensagem, aí você dá mau testemunho, aí você não tem compromisso, aí você não vem, aí você não congrega, aí você não é fiel. E a pessoa está aqui olhando, isso aí que é crente? Essa desgraça nunca foi crente, não. Vai lá para a igreja, não sei por qual motivo, mas nunca foi. Então, quando nós compreendemos isso, nós não podemos fazer essa coisa e dizer, Deus está gostando, Deus está permitindo. Negativo. Deus disse, não, ninguém sendo tentado, ninguém foi tentado por mim. Foi tentado por você mesmo, pelo seu desejo, pela sua vontade da carne. Tiago 1,19 diz, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Às vezes, irmãos, nós queremos falar muito. O pior que fala muito e não faz nada do que fala, é pior ainda. Porque tem muito para falar para o outro, para falar para os outros fazer, mas ele mesmo não faz nada. E o texto diz, seja pronto para ouvir, tardio para se irar, ter calma, ter paciência. Toda a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não tem nada a ver com Deus. Ira, raiva, nada disso. Por isso, rejeitando toda a imundícia, versículo 21. Toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. O texto está dizendo, irmãos, que nós temos que receber essa mensagem. Nós temos que deixar com que essa palavra ela entre, para que a nossa alma possa ser salva. A palavra em voz implantada é o Evangelho, recebido tal como foi anunciado. Não é o Evangelho que você quer ouvir. Não é o Evangelho que você acha ou que alguém prega para satisfazer os seus desejos e a sua vontade. É o Evangelho recebido como for anunciado no versículo 18, como palavra da verdade. O versículo 18 diz, segundo a vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos com primícias de sua criatura. Tiago capítulo 1, 22 diz, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando nós somente, irmãos, ouvimos a palavra, e entra pelo ouvido, sai pelo outro, nós estamos enganando a nós mesmos. Lembra daquela historinha que de vez em quando conto da criança? A criança ficava na igreja e não perdia um culto. Mas toda vez ela sentava bem na frente, quando o pastor começava a pregar, ela já sentava. E o pastor começava, irmãos, vamos abrir a Bíblia no texto de Tiago, capítulo 1. Ele colocava o dedo no ouvido, ficava com o dedo no ouvido, ficava com o dedo. E o pastor ficava olhando para aquela criança com o dedo no ouvido. Quando foi um dia que não suportou mais aquilo, não aguentou aquilo, eu vou perguntar para esse menino, porque aqui quando eu começo a falar, ele coloca o dedo no ouvido. E ele foi, chamou a criança e perguntou, por que quando eu começo a falar, você coloca o dedo no ouvido? Ele disse, é porque toda madrugada, toda noite,
Eu escuto mamãe e papai brigando, e mamãe fica dizendo para ele, tudo que eu falo entra pelo ouvido e sai pelo outro. Eu digo uma coisa para você, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Então eu estou com o dedo aqui que é para não sair, a palavra de Deus, ela continua aqui dentro. Aí o pastor não entendeu porque era que aquela criança colocava o dedo aqui no ouvido é para não sair. Mas tem pessoas que é assim. Entra pelo ouvido, sai pelo outro. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E o pior é que a gente sabe, quando a gente está sendo enganado por nós mesmos. Porque se alguém, versículo 23, é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Seu rosto natural aqui é o rosto do seu nascimento, seus traços fisionômicos. O contraste nos versos 23 a 25 é simples. Um homem olha descuidadamente para o espelho e esquece do que veio. O homem sincero olha para a palavra de Deus e depois age com base naquilo que viu. Imagine, você está aqui, de repente você percebeu, estou assanhado o cabelo, então você olha no espelho, depois você não se lembra mais se o cabelo está de um lado ou para o outro. Você nem se lembra, mas quando é a palavra de Deus, irmão, nós temos que guardar ela e ficar com ela no nosso coração. A palavra traduzida por homem aqui é específica para o sexo masculino e sugere que os homens, em contraste com as mulheres que são mais sensíveis por natureza, precisam desta exortação a uma observância cuidadosa do que vem da palavra de Deus. O homem, o ser humano, o esposo, o marido tem que estar atento a essa palavra. Tiago capítulo 24, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como é. Versículo 25, aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazendo da obra este tal será bem-aventurado no seu feito. Quando nós percebemos, quando nós entendemos e não esquecemos, a palavra de Deus diz que nós vamos ser felizes, porque nós vamos colocar em prática. A lei perfeita, né, a lei da liberdade aqui, a Bíblia por extensão, já que quando a carta foi escrita, né, somente o Antigo Testamento e os ensinos de Cristo tinham autoridade escriturística. Por isso que o texto fala dessa lei perfeita. No Antigo Testamento, né, tinha a lei, e até naquele momento, no início de Cristo, era que eram considerados, né, os escritos. A palavra de Deus é o meio da regeneração. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Tiago 1,18 diz, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago, versículo 1,22 diz, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Um espelho a refletir as imperfeições do homem, nós podemos ver em Tiago 1,23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. O guia ético para a vida cristã, irmãos, está na palavra do Senhor. Tiago capítulo 1,25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, não fazendo da obra, este tal será bem-aventurado em seu feito. Então nós não podemos compreender essa palavra, ouvir a palavra e se esquecer, ficar esquecido, né, do que ouvimos. Nós temos que colocar em prática. Tiago 2,8 diz, todavia, se cumprires conforme a Escritura a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e bem fazeis. Então, quando nós entendemos essa palavra, nós vamos ter esse tipo de atitude, né? Tiago 2,8 diz, nós ainda vamos depois estudar lá nesse texto o que significa isso. É o padrão do julgamento. Tiago 2,12, assim falai, assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Então, se a gente fica julgando os outros, estando errado, uma hora alguém vem te julgar também.
Se alguém entre vós, Tiago 1, 26 e 27. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas são religiosos. Tem o dom de língua, né? Como disse da outra vez. Fala mal de todo mundo, não é que fica cuidando da vida toda falando mal dos outros. É o dom de língua, de fofoqueiro. Tiago 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, é isso que nós devemos fazer: cuidar uns dos outros, visitar uns aos outros, cuidar das pessoas que são necessitadas e guardar-se da corrupção do mundo. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos com a sua palavra nessa noite. Próximo domingo nós vamos continuando com as mensagens no livro de Tiago também. Nas quartas-feiras nós vamos estar falando sobre os ensinos desse livro. Irmãos, antes de encerrar, eu queria trazer para os irmãos, pela manhã, nós vamos louvar o Senhor com um canto. Pela manhã, nós tivemos hoje a sessão administrativa.